Salve galera, professor Danilo, aula 3 de Física 1, setor 13 e 10 da nossa revisão para o Enem. E aí, conforme combinados, né, galera, na aula anterior, vamos aí para alguns casos, estudar alguns casos específicos aí, onde as leis de Newton se fazem presentes, né, e servem como abordagem de estudo aí dos fenômenos envolvidos. O primeiro caso que eu quero tratar com vocês é o casos, né, onde há troca de forças envolvendo cordas, né? E aí esse subtítulo aí já é uma conclusão meio spoiler, né? Mais importante entender por que cordas são elementos transmissores de forças, tá? Dá uma olhada aqui na situação, cabo de guerra normal, clássico aí representado, né? Duas pessoas disputando aí um cabo de guerra. E aí, moçada, seguindo o mesmo protocolozinho de organização, né? Protocolo organizacional da nossa conversa aí de assinalar forças e procurar resultante em cada pedaço do sistema e tal. Separamos os corpos e aí tem aqui do lado direito pessoa puxa a corda puxa a pessoa com uma atração. Do lado de lá, pessoa puxa a corda puxa a pessoa com uma atração que eu estou chamando de telinha. Importante frisar, né, moçada, que assim, via de regra, estamos falando aí de cordas que a gente diz que são ideais. Cordas ideais não são deformáveis, né, nem esticam nem encolhem, mas fundamentalmente aí a massa dessas cordas chamadas ideais é uma massa desprezível frente às outras massas envolvidas no problema. Sendo a massa da corda desprezível, a gente aplica R igual a MA na corda. E aí, com a massa sendo zero, né, a resultante obrigatoriamente tem que ser zero. E isso é o que nos permite dizer que T e T' são iguais, né? Então, ali embaixo, olhando para o desenho lá de baixo, né, a corda está puxada por T de um lado e T' do outro, mas T e T' têm o mesmo valor e, portanto, podem levar o mesmo nome, né? E é daí, moçada, que a gente entende corda como elemento transmissor de força. Desnecessário ter a corda no meio. Se a pessoa da direita e a da esquerda tivessem em contato diretamente uma com a outra, a situação seria muito parecida. O questionamento que surge dali é o seguinte: bom, então se a atração nas duas extremidades da corda, se as duas pessoas puxam a corda, cada uma para o seu lado, com a mesma atração, por que uma ganha e a outra perde o cabo de guerra? Simples de entender se você imaginar que eu botei um skate embaixo do pé de uma delas, né? Tem outras forças trocadas ali e fundamentalmente o que vai fazer diferença é atrito entre pé e chão, força de perna, né? Coisas que não tem a ver com a força que está sendo trocada entre as pessoas através da corda. Tudo bem? Então dá uma olhada lá, ó, exemplo numérico aqui para entender mais e melhor essa história. Numa brincadeira de cabo de guerra, dois garotos tracionam a corda que os liga um ao outro. Num dado instante, nota-se que o garoto da esquerda, o boneco branquinho ali, consegue puxar o da direita, o boneco vermelho, em sua direção. Pode-se afirmar que, bom, vamos lá, o garoto 1 puxa a corda com mais força que 2, acabamos de ver que não é o caso, né? O garoto 1 é mais pesado, pode até ajudar a ser mais pesado, mas também não é uma obrigação, né? Se eu colocar o garoto mais pesado com os patins no pé, vai ficar mais difícil para ele, mesmo sendo mais pesado. O garoto 1 conta com um atrito entre os seus pés e o chão maior que o garoto 2. Certamente que sim, né? E aí o garoto 1 é mais leve, não sei. O garoto 1 é mais forte que o 2, não sei, né? Na questão seguinte, diz lá, admitindo-se que as massas dos garotos sejam 60 e 40, e que em disputa a tração na corda seja 24 newtons, ambos estão acelerando para a esquerda com uma aceleração 0,1 metro por segundo ao quadrado. Qual deve ser o valor do atrito entre os pés do garoto 1 e o chão e do atrito entre os pés do garoto 2 e o chão, respectivamente? É uma pergunta, moçada, que raramente aparece, né? Os caras querem saber a tração na corda. E a tração na corda está dada, né? Mas aí quero te frisar que o que faz diferença, no final das contas, é o conjunto das forças, não só a tração em si, mesmo porque a tração nas duas extremidades da corda é a mesma e corda é elemento transmissor de força. Vamos lá. Tem tração dos dois lados, tem o atrito entre os pés do garoto e o chão, né? Os pés do garoto do boneco branco empurram o chão para a direita, então o chão empurra o garoto branco para a esquerda. No boneco vermelho,
ele empurra o chão para a esquerda, então o chão o empurra para a direita. Olhando só para o boneco branco ali, né? E lembrando que a aceleração, de acordo com o enunciado, é para a esquerda, a resultante, que é m vezes a, das forças que atuam no boneco branco tem que ser para a esquerda, ou seja, a atrito tem que ser maior que a tração. Então a resultante é atrito menos tração, é igual a m vezes a. O atrito menos 24, que é o valor da tração, é igual a massa do boneco branco, 60 vezes a aceleração, que é 0,1. Achamos aqui um atrito entre os pés do boneco branco e o chão, valendo 30 newtons. Já sabemos que é a alternativa A, né? Já dá para ir por exclusão, mas vamos lá olhar para o boneco vermelho ali. Resultante igual a m vezes a para ele. A resultante sobre ele também é para a esquerda, mas aí a situação tem que inverter, né? Quem é maior aqui agora é a tração, portanto, que é para a esquerda, né? Então a resultante é tração menos atrito. É igual a massa dele vezes a aceleração. A tração é conhecida, o atrito é o que ele está perguntando. Massa dele 40, aceleração 0,1. Temos aí um atrito valendo 20 newtons, confirmando a alternativa A como a alternativa correta. Beleza? Aí, moçada, olha só, exercício com 2 bloquinhos, né? Conversa que nós tivemos aí na aula passada, mas restrita a bloquinhos em contato direto um com o outro. Agora a gente já pode tratar com bloquinhos que estão ligados aí via corda, mesmo porque entendemos que bloquinhos ligados via corda é como se estivessem colados diretamente um ao outro, porque corda é elemento transmissor de força. Diz o seguinte, 2 blocos ligados por um fio ideal e inicialmente em repouso são puxados por uma força de 30 newtons, horizontal para a direita, conforme a ilustração a seguir. Sabendo que suas massas são iguais, determine os valores das trações nas cordas 1 e 2. Moçada, as massas serem iguais é de fundamental importância para entender que, uma vez que a aceleração de ambos é a mesma, a resultante em ambos será a mesma. Mesma aceleração, mesma massa, obrigatoriamente mesma resultante, mesmo valor de resultante, né? Então dá para imaginar, dá para entender, né, moçada, que a resultante, né, a força que está acionando o sistema inteiro vale 30 newtons, e esses 30 newtons vão estar distribuídos de maneira igualitária entre os 2 corpos, o da frente e o de trás, né? 15 newtons para cada um. Então a tração na corda 1 eu já sei que é 30 newtons, né? Fica aqui a alternativas B e C como opção, porque está dito, né, que na corda 1 a força é 30 newtons, e a corda 2, né, que é a corda que vai puxar o corpo de trás, que tem que estar puxado por uma força de 15 newtons, vai ter uma tração de 15 newtons, ficamos com a alternativa B. Mas deixa eu... Estou fazendo aqui de cabeça, né, mas não vou parar por aqui não. Eu quero pensar o assunto melhor, mais formalmente com você. E acho que você gosta dessa ideia também, eu suponho, né? Dá uma olhada aqui, diagrama do corpo isolado lá embaixo, né? Separei os corpos, ignorei as cordas, estou pensando nisso, né? É como se um corpo puxasse o outro diretamente. O corpo de trás está sendo puxado pelo corpo da frente, o corpo de trás puxa o corpo da frente, portanto, também com uma força que é o par-ação e reação da F12 ali. F12 e F21 são operação e reação. A resultante no corpo da frente tem que ser 15. A resultante no corpo de trás tem que ser 15. Opa! A força 1,2 vale 15 newtons e a força 2,1 também vale 15 newtons, concordando com essa ideia aqui de que a resultante nos corpos tem que dar 15 newtons tanto no de trás quanto no da frente. Tá certo? Mas entenda, moçada, por favor, né? Isso só é fácil assim, não precisamos nem fazer muita conta, porque estamos falando de um caso muito particular aí onde a massa de ambos é igual, tá? Molas e força elástica, moçada, aqui um pouco mais rebuscadinho e alguns poréns aqui que eu preciso te avisar, né? Alguns detalhes que eu preciso comentar com você para te ajudar a não se confundir, se complicar sozinho. Olha um desenho como esse aí, né? Um bloquinho grudado a uma mola, e aí de repente a mola estica e tem lá uma força elástica para a esquerda. Essa força elástica está atuando sobre quem? Não dá para saber pelo desenho, né? Porque o desenho, a base do vetor
está exatamente na separação entre o que é bloquinho e o que é mola. Então eu não sei se essa força é uma força que está atuando sobre a mola ou sobre o bloquinho, né? Pelo desenho é muito complicado saber. Aqui temos o mesmo problema, né? Sistema em equilíbrio no primeiro desenho, no desenho do meio ali tem uma força elástica para a direita. Essa força é a força que está atuando no bloquinho ou na mola? Porque bloquinho e mola trocam forças que fazem paração e reação. Uma dessas forças, a força que a mola aplica no bloquinho é num sentido, a força que o bloquinho aplica na mola é no outro sentido. Certo? E aí isso precisa ficar mais claro do que o desenho está indicando aí, né? No desenho de baixo temos o mesmo problema. A mola está esticada, alongada, né? E aí a gente continua sem saber se essa força aí é a força que a mola aplica no bloquinho ou se é a força que o bloquinho aplica na mola. Dá uma olhada nessa ilustração muito simples, né, moçada? Aqui à esquerda a gente tem a mola no seu tamanho normal e à direita a mola está comprimida pela pessoinha, né? A pessoa comprime a mola. Bom, para comprimir a mola eu preciso comprimir a mola. Falei um negócio completamente estúpido, mas é isso mesmo, né? Para comprimir a mola eu preciso apertar essa mola, né? E aí se os dedos da pessoa estão apertando a mola para dentro, a mola vai empurrar os dedos da pessoa para fora. Moçada, é isso, né? A gente fala em força elástica para elásticos e para molas. Elásticos e molas têm esse mesmo nome porque tem o mesmo comportamento, que é um comportamento que visa restabelecer o tamanho original, a forma original deles. Então, se a mola está menor, a força que ela aplica em quem está em contato com ela é no sentido de voltar ao tamanho natural, portanto, para fora. Se a mola está esticada, a força que ela aplica em quem está em contato com ela vai ser uma força para dentro, tá? Dá uma olhada lá na representação que eu tentei fazer aqui, ó. Mola com comprimento L0 original. Mola, a mesma mola comprimida. Se está comprimida, alguém comprimiu. Se alguém comprime a mola para dentro, a mola empurra essas pessoas que estão aplicando essa força nela mola para fora. É ação e reação, né? Mola esticada, tamanho maior do que o comprimento original. Alguém está puxando essa mola para esticá-la, no sentido de esticá-la. Mas se alguém está puxando a mola para fora, a mola puxa essas pessoas para dentro, né? E aí repara o seguinte, moçada, tanto faz se é pessoa ou parede ali, né? A brincadeira que a gente faz no cursinho, assim, parede também é gente, né? Tá, infame, mas enfim, entenda e que a infâmia te ajude a guardar, né? Tanto faz, né? A mola também vai ser um elemento transmissor de força, igual às cordas. A diferença é que mola estica e encolhe, tá? Então, substituir a pessoa por parede, por sei lá o que, tanto faz também, a troca de forças tem a mesma lógica aí, tá? Dá uma olhada, moçada, um dinamômetro possui suas extremidades presas a duas cordas. Um dinamômetro é um medidor de força, né? Duas pessoas puxam as cordas na mesma direção em sentidos opostos, com uma força de mesma intensidade F igual a 100 newtons. Primeira coisa, moçada, dizer que a força é de mesma intensidade é uma coisa desnecessária. Você sabe que a força é de mesma intensidade, né? E aí, moçada, é assim, né? Tá bom, se eu tenho sei lá, 10 kg de peixe lá na feira, o feirante tem um dinamômetro para medir o peso desse peixe, que é 100 newtons, né? Quando eu colocar esse peixe lá, vai ter uma tração de 100 newtons embaixo e uma tração de 100 newtons em cima do dinamômetro. Eu quero que marque 100, né? Não 200. O fato de ter duas forças aqui, uma de 100 para cá e uma de 100 para lá, cria muito essa confusão, né? A força fará com que a mola do dinamômetro se deforme, portanto que o dinamômetro indique alguma força. Então, primeira coisa, a força não vai ser zero. Ah, porque a resultante dá zero. Amigo, a resultante dá sempre zero na mola, né? Massa desprezível. E o que não impede a mola, o que não quer dizer que a mola não deforme. E a mola, ao deformar, a mola do dinamômetro vai indicar alguma força. Qual força se pretende que ela indique? É a força que está sendo transmitida através da mola. Ah, não é 200? Não, não é 200. É 100. Porque justamente é a força que vai ser transmitida.
né? Toda vez que tiver 100 de um lado vai ter 100 do outro, né? E aí eu quero o quê? Tá? Essa que é a lógica de compreensão do que o dinamômetro vai marcar ali, tá? É a força transmitida através dele, de uma extremidade para outra. Vamos lá, essa questão da GV é lindíssima, tá, moçada? Um bloco apoiado em uma superfície horizontal executa um movimento oscilatório. Na posição 1 desenhada, a mola está comprimida. E na posição 2, distendida. Opa, peraí, vamos lá. Se a mola está comprimida, ela aplica força para fora. Já vou colocar isso aqui, tudo bem? Força elástica daqui para cá. Se a mola está distendida, está esticada, né, a força que ela aplica no bloquinho é para voltar ao tamanho original, né? Então é para a esquerda aqui no caso, certo? Vamos seguindo. Em ambas, o bloco está se deslocando para a direita. Está indicado ali, né? Por V1 e V2 lá em cima. Tanto na situação 1 quanto na situação 2, o bloquinho está se movendo para a direita. Muito bem. O que mais? Com velocidades V1 e V2, respectivamente. Sendo F1 e F2 as forças exercidas pela mola em 1 e 2. Opa, então aqui temos F1 e F2. O que mais? P, o peso do bloco. Bom, P, o peso do bloco tá fácil, né? Peso do bloco vertical para baixo. Peso e peso ali. Ficou meio sujo, meio bagunçado ali embaixo, perdão. Normal, tá bom, normal. Normal, perpendicular ao apoio, sempre é. E a força de atrito entre o bloco e a superfície plana. Moçada, conversamos lá na aula 1, quando eu te mostrei as experiências, né? Mentira, na aula 2, quando eu te mostrei as experiências com o carrinho de fricção, que atrito é uma força que se opõe ao escorregamento ou à tendência de escorregar. Em ambos os casos, o corpo está em movimento em relação ao chão e, portanto, escorregando em relação ao chão para a direita. Se o escorregamento é para a direita, o atrito será para a esquerda, contrário ao escorregamento, certo? E aí, moça, na composição das forças, a gente vai ficar com a alternativa D de dado. Veja lá, né? Qual é a pergunta que não quer calar é a seguinte. Bom, a situação 2, professor, por que o corpinho continua indo para a direita, se a resultante das forças que atuam sobre ele é para a esquerda? Não tem nenhuma força indo para a direita, professor. Como é que ele vai para a direita? Moçada, conversamos sobre isso na aula passada, né? Está indo em movimento retardado, assim como o giz que eu jogo para o alto sobe nos primeiros instantes, apesar da força única que age sobre ele depois que eu solto ser o peso, vertical para baixo, contrário à subida, né? Sobe e continua subindo por inércia, sobe em movimento desacelerado, movimento retardado, né? Mas sobe. A mola, mesma coisa, né? Tava em movimento para a direita, a partir do momento que a mola começa a ser distendida em comparação com o seu tamanho original, a força elástica é para a esquerda também, assim como o atrito. A resultante é só para a esquerda mesmo, né? Quer dizer, só tem forças para a esquerda, e, no entanto, ela vai continuar um pouquinho para a direita, porque né, tá indo por inércia, vai em movimento retardado, pense como quiser. Mas só não faça essa confusão, né, moçada? Que se as forças são para a esquerda, que o corpo obrigatoriamente tem que ir para a esquerda, porque quem diz para onde o corpo vai é a velocidade, não as forças, nem a resultante, nem a aceleração. Tá? Vamos lá, que mais? Ah, estava aqui, tinha feito o desenho bonitinho para vocês. Vamos lá. Seguinte, moçada, aí tem um estudo mais profundo dessa ideia da força elástica, força que a mola troca com os corpinhos que estão em contato com ela, que está anunciada aí, né, um comportamento que está anunciado aí pelo desenho. O desenho está te colocando a mola sem nenhuma força aplicada sobre ela, né? Aí você pendura nela um pezinho P,
depois um pezinho 2P, depois um pezinho 3P. E o que se vê é que a deformação da mola aumenta na mesma proporção que o pezinho que está penduradinho nela, né? E cuja força ela está equilibrando, suportando ali. Então, está enunciado aí que quanto maior a força que está solicitando a mola, maior vai ser a distensão da mola, né? Isso nos dá um indício aí de grandezas diretamente proporcionais, né? Força elástica e a deformação da mola. E a equação que associa a força com a deformação é uma equação padrão aí de grandezas diretamente proporcionais. Uma grandeza é igual a outra grandeza vezes uma constante K. Essa constante K eu quero pensar sobre ela com você aqui agora. A equação chama lei de Hooke. A primeira coisa, né? A constante, a unidade de medida dela é o Newton por metro, né? Que seria a unidade de força pela unidade da deformação da mola. Mas, para ficar mais claro, eu vou te dar um exemplo numérico. Olha só, uma mola cuja constante elástica seja 5 newtons por metro. Então, estou te enunciando sem te dizer formalmente que K é uma constante elástica das molas, é propriedade da mola que está sendo usada ali, tá? Então veja só uma mola em seu comprimento original e aí esticada por uma força de 5 newtons. Se a mola tem uma constante de 5 newtons por metro, o que isso quer dizer é que uma força de 5 newtons é necessária para esticá-la ou comprimi-la 1 metro. Então se eu puxo ela com 5 newtons, ela vai ser esticada 1 metro. Se eu quero puxar ela 2 metros, eu quero esticá-la 2 metros, eu vou precisar fazer uma força de 10 newtons. Né? Porque é uma mola de constante 5 newtons por metro. Para cada metro que eu quiser deformá-la, eu preciso aplicar uma força de 5 newtons. Preciso acrescentar uma força de 5 newtons ali. Tá? Se ao contrário, se diferente dessa mola que eu pegasse uma outra mola cuja constante fosse 10 newtons por metro, essa força de 10 newtons aí que a pessoa ia estar aplicando nessa nova mola agora seria suficiente só para esticá-la 1 metro. Ou seja, né, moçada, dá para entender a constante elástica das molas como algo associado diretamente à dureza da mola. Né? Quanto maior a constante elástica da mola, mais difícil é deformar essa mola. Né? Se eu quiser deformar de um mesmo tanto que uma outra mola mais molinha, eu preciso aplicar nessa mola mais dura uma força maior. É isso que está dito ali. O que você não, talvez seja novidade, é que o K, a constante elástica, quanto maior a constante elástica, está dito com todas as letras que a mola é mais dura sim. Tá? Então K indica a dureza da mola. Dá uma olhada nesses dois gráficos aqui, moçada. Um gráfico relativo a uma mola que eu chamei mola 1, que é o gráfico em linha vermelha, e outro gráfico relativo a uma mola chamada mola 2. Quero comparar os Ks, quero saber qual K é maior, qual K é menor. É uma leitura importante, né, moçada? Até para o Enem, né, que pega um pouquinho mais leve nas questões exatoides ali, essa conversa é muito relevante, leitura de gráfico, né? E aí, moçada, veja, qualquer gráfico, né, num plano cartesiano tem duas variáveis envolvidas. Você quer fazer uma análise e comparar dois gráficos que estão no mesmo plano, isola uma das variáveis. Como assim, professor? Define uma das variáveis. Vou fazer o seguinte aqui, por exemplo, ó. Vou definir F1. Vou olhar para a situação da mola 1 e da mola 2 tracionadas por uma força F1 definida. A força F1 não vai variar. E aí, quando eu encontro lá o gráfico da mola 1 nesse ponto aqui, e, portanto, mola 1 deformada desse tanto x1, e a mola 2 deformada de um tanto x3 maior que x1, vamos, olha só, moçada, as molas estão submetidas a uma força igual. É a mesma força esticando mola 1 esticando mola 2. E mola 2 deforma mais, portanto, mola 2 é mais mole. Mola 2 é mais mole. Mais mole quer dizer o quê? K menor. Né? Então tá, o K2 é menor que o K1. K1 é maior que K2. Tá.
Mas se eu tivesse escolhido, professor, a deformação, tá bom, escolhi ali o X2 agora, olha a linha verde que apareceu ali. E repara como que, para deformar a mola 2 de X2, de um tanto X2, de uma força que eu vou chamar aqui F2, F', vai? E para deformar a mola 1 do mesmo tanto, eu preciso de uma força F2 linhas maior. Para deformar o mesmo tanto precisa de mais força, é porque a mola é mais dura. Quer dizer, o resultado, né, a conclusão que eu chego em termos de comparação de K1 com K2 foi a mesma. Tá? Mas claro, né, moçada, sem isolar nenhuma das variáveis ficaria mais difícil pensar, né? Tanto de um jeito quanto de outro ajuda a isolar as variáveis ali, tá? Vamos lá, essa aqui é do Mackenzie. A mola da figura varia seu comprimento de 10 centímetros para 22 centímetros. Moçada, para tudo numa hora dessa, porque aqui está dito com todas as letras que estamos diante de uma deformação X que corresponde a 12 centímetros. E convém anotar esse dado dessa forma aí, né? É um dado importante. Deforma 12 centímetros quando penduramos em sua extremidade um corpo de peso 4 newtons. Opa, se a força elástica for 4 newtons. Mas, professor, é o peso. Sim, mas a mola vai equilibrar o peso do corpo de 4 newtons, né? Certo? Aqui dá para saber o K dessa mola já, de cara. E justamente, né, moçada, o Mackenzie faz uma coisa muito clássica, assim, muito frequente de aparecer. Te apresenta uma situação e te pergunta acerca de uma outra situação. Sempre que isso aparecer, pode apostar que a ideia é que alguma coisa que valia na primeira situação segue valendo na segunda. Nesse caso específico, né, o Mackenzie manteve a mola. A mola é a mesma na primeira situação e na segunda situação, e, portanto, é o mesmo K. Se é o mesmo K, eu calculo o K a partir dos dados que estão lá na primeira situação, e depois aplico esse mesmo K para a segunda situação, né? Primeira situação, F igual a Kx, 4 é igual a K vezes 12. Não estou transformando centímetros em metros, moçada, porque todas as alternativas estão lá em centímetros, tá? Achei um K que vale 1/3. 1/3 newtons por centímetro. Na situação 2, o peso do corpo agora é 6 newtons. Então, F igual a Kx, 6 é igual a 1/3 vezes x. O x agora valerá 18 centímetros. Cuidado, a pergunta é qual é o comprimento total dessa mola, cujo comprimento original é 10, né? Se ela mede 10 centímetros e está esticada 18, vai passar a medir 28 centímetros de comprimento total. Beleza? Vamos lá. A mola da figura tem constante elástica 20 newtons por metro e encontra-se esticada de 20 centímetros. 20 centímetros, ok. Então vamos lá, valores aqui. K, deixa eu ver se... Tá, ok. Sabendo-se que a massa do corpo é de 500 gramas, ou seja, meio quilograma, e que o sistema está em repouso, a indicação do dinamômetro graduado em newtons será D. Moçada, vamos lá. O enunciado me deu uma massa de meio quilograma, que corresponde a um peso de 5 newtons, né? F igual a Kx, a força vale 20 vezes 0,2, porque também estou usando os dados do enunciado, né, moçada? O K, 20 newtons por metro, e a deformação 20 centímetros, que é 0,2 metros, né? Então a força elástica, moçada, vale 4 newtons. 4 newtons para onde? A mola está esticada, e aí a mola força os corpos que estão em contato com ela no sentido de voltar para o tamanho original. Portanto, essa força é para cima no bloco. O bloco puxou a mola para baixo, esticou a mola, e a mola puxa o bloco para cima, portanto, né? Bom, dito isso, moçada, a normal vale 1 newton, né? Para equilibrar a força elástica. Quer dizer,
É melhor pensar assim, né, moçada? A mola já está meio ajudando o dinamômetro a suportar o peso do corpo. Está ajudando quanto? 4 newtons. O peso é 5, a mola equilibra 4, então o dinamômetro se vê obrigado, aí 1000 aspas, pelo amor de Deus, a equilibrar esse 1 newton a mais aí, né, que fica faltando. Aí, moçada, é lembrar, né, da aula passada, que dinamômetro e balança medem a normal, né, não o peso. E aí, alternativa A. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, outro assunto aqui aplicando as leis de Newton, atrito. Esse aqui sim delicadíssimo, tá? Moçada, vamos lá. Para que, como é que eu explico a existência de atrito, né? Uma força que se opõe ao escorregamento ou à tendência de escorregar? É porque quando eu vou olhar microscopicamente ali duas superfícies que estão em contato, elas têm lá suas irregularidades, mesmo que microscópicas, né? E essas irregularidades vão se interpenetrar, se opondo, né? Dificultando aí o escorregamento, né? De uma superfície em relação à outra, tá certo? E aí vale lembrar, né, moçada, já conversamos sobre isso, o atrito se opõe ao escorregamento ou à tendência de escorregar. Então veja esse exercício aqui, que esse aqui dá uma discussão danada, bicho, a moçada sofre com esse trem aqui, e né, não precisa sofrer, né? Dá uma olhada ali. Um automóvel percorre uma estrada horizontal da esquerda para a direita, conforme as figuras abaixo, onde as setas junto às rodas indicam os sentidos das forças de atrito exercidas sobre elas, sobre as rodas, não sobre o chão. Né? É uma força trocada entre rodas e chão. E aí é bom saber, né? Em qual dos dois eu estou estudando as forças que eu estou assinalando. Em qual das figuras a tração é traseira e o carro está sendo acelerado? Moçada, olha só. É assim, tração traseira quer dizer que o motor traciona, né, aciona a roda de trás. Para o carro ser acelerado para frente, né, quer dizer, vamos lá, se o cara está pisando no acelerador para o carro ganhar velocidade, ele está fazendo com que essa roda gire desta forma aqui. O motor vai girar a roda ativamente dessa forma para que roda empurre o chão para trás e por isso chão empurre roda e portanto carro para frente, tá? Isso é o que acontece com a roda que está atrelada ao motor. A roda da frente é uma roda que chama roda livre, é uma roda que não gira por conta do motor, ela está livre, ela gira por conta do atrito com o chão. E aí é pensar o seguinte, moçada, se essa roda está parada e o carro começa a avançar para frente, a tendência dessa roda, por inércia, se manter parada, é escorregar para frente, né? Ela empurra o chão para frente. Se a roda da frente empurra o chão para frente, o chão empurrará essa roda para trás, fazendo ela girar assim, como ela gira de fato, né? E aí, para o carro estar acelerado, moçada, a condição aqui básica, né, nessa análise aqui é que o atrito na roda de trás seja maior que o atrito na roda da frente, né? Ficamos aí com a alternativa B de bola. Tudo bem? Vamos lá, o que mais? Imagina uma pessoa empurrando o bloquinho que está em contato com uma superfície plana ali, né? Aplica uma força e o bloquinho entra em movimento, acelera e tudo mais, né? Agora você imagina, moçada, que o mesmo bloquinho sobre a mesma superfície vai ser empurrado, né? Mas tem uma pessoa pressionando esse bloquinho para baixo. Você imagina se a pessoa que na hora que vem empurrar vai ter a mesma facilidade, vai ser mais fácil, vai ser mais difícil? Você consegue imaginar isso na tua cabeça? Pensa um pouquinho, que eu vou te dar a resposta, claro, né? Mas pensa aí. Perceba o seguinte, ó, moçada, qual é a lógica da conversa? A lógica é a seguinte, quando a pessoa comprime o bloquinho contra a superfície, as tais imperfeições, né, irregularidades entre as duas superfícies vão se interpenetrar mais intimamente, melhor, mais ainda do que já estavam, né? E aí vai ficar mais difícil para a pessoa, quando vem empurrar, ela aplica uma força igual aplicou antes e não tira o carrinho do lugar.
vai precisar aumentar essa força para conseguir o mesmo efeito, né? Porque as irregularidades estão melhor interpenetradas, interconectadas entre si, tá? Dificultando ainda mais a movimentação, o escorregamento, melhor dizendo, né? Então, olha só, quais são as forças que estão atuando sobre o bloquinho peso normal? Quem é que aplica normal no bloquinho? É o apoio, né? Então, se o apoio empurra o bloquinho para cima com uma normal, o bloquinho empurra o apoio para baixo com uma normal. Quando a pessoa vem e força para baixo, o que ela está fazendo é aplicar uma normal sobre o bloquinho para baixo. Essa normal, atenção, moçada, essa normal é uma normal trocada entre a mão da pessoa e o bloquinho, né? Se é isso, né? Pessoa empurra bloquinho, bloquinho empurra pessoa. A reação dessa normal está aqui na mão da pessoa, tá? Não no apoio. Mas perceba, né? Pensando no apoio, o corpo ficou mais difícil de ser sustentado, né? E aí o que acontece é isso, né? Vai aumentar a normal que o apoio aplica no bloquinho, portanto vai aumentar a normal que o bloquinho aplica no apoio. Tudo bem? E aí, moçada, fica fácil entender o porquê da associação entre atrito e normal. Na hora que a normal é maior ou menor, as imperfeições da superfície que estão em contato vão ser mais intimamente conectadas ou menos intimamente conectadas, né? O atrito está diretamente ligado a essa interpenetração entre as superfícies, que está aí, como é que eu vou dizer, né? Que é diretamente influenciada pela normal, né? Trocada entre os corpos que estão em contato, né? E aí dá para entender já mais ou menos essa equação do atrito aí, né? Se a normal aumenta, o atrito aumenta também, né? Fenomenologicamente é bastante importante entender isso e conseguir ler isso nessa equação do atrito que diz que atrito é igual a μ vezes normal. O que é o μ, professor? μ é o coeficiente de atrito. E aí vamos mais longe, ó. Dá uma olhada aqui, né? Quando eu tenho eu tenho uma lista de materiais em contato aqui, né? Materiais supostamente lisos aí, né? Madeira com madeira em superfícies lisas, gelo com gelo, metal com metal, com lubrificação, sem lubrificação, tal. E aí tem dois μ's, né? Um μe e um μc. Por que tem dois μ's, professor, se a combinação, se os dois materiais são os mesmos, né? Tanto para a primeira coluna quanto para a segunda? Porque, moçada, você vai ter ali um μ chamado de μ estático, que é o μ que vai valer se não houver escorregamento entre as superfícies. E um μ cinético, que é o μ que vai valer se as superfícies estiverem escorregando uma em relação à outra. E o motivo disso é muito simples, né, moçada? O atrito não se deve à interpenetração entre as irregularidades da superfície? Sim. Se não há escorregamento ainda, as interpenetrações estão melhor, estão mais intimamente conectadas do que se tiver rolando escorregamento, né? Se está rolando escorregamento, as superfícies não conseguem interpenetrar tão bem. E aí o μ relacionado a essa situação onde há escorregamento é menor do que o μ se não há escorregamento, se não há deslizamento, tá? Então eu tenho aí, se há deslizamento, a penetração entre as irregularidades e imperfeições das superfícies é menor, por isso que o μ pode ver ali em todos da coluna direita são menores que os da coluna do meio lá, né? E aí veja você a importância de um lubrificante, por exemplo, né? Para que serve? Para diminuir o atrito. Olha o μ com e sem, né? Então vamos lá, ó, mais uma tabela aqui também, né? Outra tabela, discordando um pouco de alguns valores da anterior, variando um pouquinho, mas de novo, né? Com o mesmo padrão, μ estático é maior que o μ cinético. E aí, moçada, também vale lembrar que o atrito surge conforme solicitado, e se não há escorregamento nem tendência de escorregar, não vai haver atrito. Se o atrito surge conforme solicitado e o que solicita a presença, a existência de um atrito é escorregamento ou tendência de escorregar, se não está escorregando nem tem tendência de escorregar, não vai haver atrito. Por que eu estou te dizendo isso? Porque senão você não vai entender o gráfico que vai aparecer aqui, que é cobrado via de regra.
Imagina que a pessoa está tentando empurrar o bloquinho. Conforme a pessoa vai aplicando uma forcinha, o bloquinho não sai do repouso de cara, porque começa a surgir. Porque começa a haver uma tendência de escorregar, começa a haver atrito. E esse atrito tem capacidade de equilibrar determinados valores de força. Né? Então o atrito vai aumentando junto com essa força F aí. Aumenta mais a força, aumenta mais o atrito, até um certo limite que a gente chama de atrito estático máximo. Né? O atrito que consegue manter o corpo em repouso, apesar de uma força estar promovendo uma tendência de escorregamento ali. Tá? E aí, se a força aumentar mais um pouquinho, o corpo vai entrar em movimento. E aí, se está rolando escorregamento, estamos falando agora não mais de atrito estático, estamos falando de atrito cinético. Né? A equação atrito igual a μ vezes normal, moçada, tem duas versões, então. Uma para o atrito estático e uma para o atrito cinético. O atrito estático que eu calculo por μ estático vezes a normal não é qualquer atrito estático, é o atrito estático máximo. E o atrito cinético só tem um valor. Dá uma olhada no gráfico ali, como é que ele aparece, né? É uma coisa só, né? Não varia de valores, né? O atrito cinético é μ cinético vezes normal, como sempre. Esse exercício aqui é o exercício que eu queria que a gente fizesse para entender essa história de que o atrito estático que eu calculo é só o máximo. Embora o atrito estático tenha vários valores possíveis, porque o atrito surge conforme solicitado. Então presta atenção. Um corpo de massa 6 kg é colocado inicialmente em repouso sobre um plano horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e o apoio é 0,4 e o coeficiente de atrito cinético é 0,3. Uma força F horizontal para a direita é aplicada ao corpo. Determine a intensidade da componente do atrito entre o corpo e o apoio e a intensidade da aceleração do corpo, caso haja, nos seguintes casos, e preencha a tabela de acordo com os valores encontrados. Moçada, ele vai aplicar uma força horizontal para a direita de 20, depois de 24, depois de 36 newtons. E quer saber o valor do atrito e a da aceleração, se houver. Né? Reparem o seguinte, ó, forças que atuam sobre o corpo, peso normal, a força F e o atrito que está denunciado no texto. O atrito estático máximo, moçada, vale, neste caso, 24 newtons. Então veja você que... o cinético vale 18, tá? Veja você que se a força para a direita é 20 newtons é menor do que o atrito estático máximo. E então o atrito estático dá conta de equilibrar 20 newtons. Mas dar conta de equilibrar 20 newtons é uma coisa que o atrito faz valendo 20 newtons, não 24, né? Lembre-se, atrito surge conforme solicitado. Entenda essa frase. A solicitação é a força F agora que está promovendo, né? O atrito quer, mil aspas aí, né, se opor a isso, ele se opõe valendo 20 newtons. Se valesse 24, ele ia promover o escorregamento para o outro lado, né, moçada? Veja o absurdo. Não, né? Bom, e aí, se 20 newtons para um lado, 20 newtons para o outro, resultante igual a zero, aceleração zero também. Se a força F aumenta para 24 newtons, o atrito ainda dá conta de segurar esse corpo, de equilibrar esse corpo, manter ele em repouso. Aceleração zero de novo. 36 newtons já é muita força para o atrito estático. O corpo vai começar a escorregar. Se vai escorregar, o atrito deixa de ser o estático, passa a ser o atrito cinético, 18 newtons, portanto. A resultante, então, vai ser 36 menos 18, que é 18 newtons. 18 igual a 6 da massa vezes a aceleração vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, mais uma. Essa aqui tem um diferencial, moçada, uma dificuldadezinha maior. Porque, veja, o atrito depende da normal e a gente precisa parar com essa simplificação, melhor dizendo, de que normal é igual ao peso, porque nem sempre isso é verdade. E aqui vai ser um dos casos onde isso, de fato, não é verdade. Diz o seguinte, olha lá, um corpo de massa 4 kg repousa sobre uma superfície plana horizontal com a qual tem coeficiente de atrito dinâmico igual a meio. Dinâmico e cinético é a mesma coisa, tá? É aplicada sobre o corpo uma força de 20 newtons, que forma com a horizontal um ângulo θ. Ele dá o cosseno de θ 0,8, já vou te dar de lambuja, o seno, se o cosseno é 0,8, o seno é 0,6. Tá?
Represente as forças que agem no corpo. Determine o módulo da direção e sentido da força de atrito sobre o corpo. Determine o módulo da direção e sentido da aceleração do corpo. Moçada, olha só, para o desenho, vamos lá, né? A resultante, se houver, para a direita, né? Vou decompor, então, essa força em Fx e Fy. A força vale 20 newtons, né? E aí estou usando o cosseno e o seno para achar as componentes. O peso vale 40, a normal eu não sei. Mas veja que aí, fazendo um estudo na vertical, aí que entra o pulo do gato, né? Na vertical eu tenho duas forças, melhor, uma força e uma componente. Ou melhor, duas componentes para cima e uma força para baixo. As duas, normal e Fy, tem que equilibrar o peso. Como Fy é 12, a normal vale 28 newtons. Não é igual ao peso. Tá certo? E aí, o atrito vale 14. Por que o atrito vale 14? Porque o μ cinético é meio. Então, o atrito é meio vezes a normal, né? A resultante daí na horizontal vai ser Fx menos o atrito. Fx é 16, o atrito é 14, a resultante vai valer 2 newtons para a direita. Próximo assunto aqui, queda livre e resistência do ar. Dá uma olhada nesses exemplos aqui, ó. 4 bolas, uma de basquete, uma de futebol, uma de tênis e uma de ping-pong, abandonadas simultaneamente de uma certa altura h. Se eu abandono as bolas, elas vão se mover dessa forma aqui. Claro, né? Estou fazendo uma apresentação de PowerPoint, né, moçada? A coisa não tem lá muito realismo físico, mas te garanto que essa experiência feita do alto de uma árvore daria esses resultados sim. Solta duas de cada, um par de cada vez. Bola de basquete chega junto com a bola de futebol, que chega junto com a bola de tênis. A bola de ping-pong fica um pouco para trás. Né? Por que isso está acontecendo? Bom, vamos pensar. A resultante no instante inicial vai ser igual ao peso. Se a resultante é igual ao peso, m vezes a, que é a fórmula da resultante, é igual a m vezes g, que é a fórmula do peso. Corta as massas, a aceleração vai ser igual a g para todo mundo no começo dessa conversa. Todavia, entretanto, porém, lá pelo meio do caminho, os corpos já têm alguma velocidade em relação ao ar que está aqui em volta. E o ar, para ser perfurado, ao ser transpassado, ele impõe alguma resistência a esse movimento aí. É como se fosse um atrito contrário ao escorregamento. A resistência do ar é contrária ao que o ar seja transpassado, né? Você já brincou com resistência do ar quando você pôs a mão do lado de fora da janela do seu carro, quando vocês estavam na estrada, né? Você sente o ar, você fica brincando com ele, perfurando com a mão e tal. Aquilo ali é a resistência do ar. Veja, não tem muita graça fazer essa mesma brincadeira com o carro paradinho na garagem, né? Porque é isso, né? A resistência do ar depende da velocidade que o corpo está em relação ao ar, que está aplicando essa força nele. Bom, se tem lá uma resistência do ar, a resultante passa a ser peso menos essa resistência e a aceleração passa a ser g menos alguma coisinha. Para as bolas grandes ali, de massa grande, né, moçada, a resistência do ar a velocidades muito baixas é muito, muito, muito desprezível em comparação com o peso das bolas. Em comparação com o peso da bola de ping-pong, que é pífio, já não é tão desprezível assim. Então, essa resistência do ar, mesmo em velocidades baixas, fará alguma diferença bem notável no movimento da bolinha de ping-pong, tá? Com paraquedista, né, moçada, a velocidades baixas não faz muita diferença. Quando o cara salta, a resultante é o peso e beleza, né? E mesmo no começo do movimento, a resistência do ar é muito pífia para você dizer, a aceleração é menor que G. Até é, mas ela na quinta casa decimal. O problema é que o paraquedista chega a velocidades absurdas, né? E aí, conforme a velocidade vai aumentando, a resistência do ar aumenta junto, né? Até que chega uma hora que a resistência do ar iguala ao peso. E quando isso acontecer, a resultante das forças que agem sobre o paraquedista passa a ser zero, e aí a aceleração passa a ser zero, a velocidade passa a ser constante. Né? O cara cai sem ganhar velocidade mais. Né? A essa velocidade chamamos velocidade terminal.
Olha só, moçada, um esqueminha aqui para melhor ilustrar o que acontece antes e depois de abrir o paraquedas. Paraquedista pulou, resultante igual ao peso. Velocidade inicial 0, resistência do ar 0, resultante igual ao peso. Aceleração igual a G, portanto. Tá bom. Cai mais um pouquinho, aumentou, ganhou velocidade, tem o peso, já tem alguma resistência do ar. Resultante vai ser igual ao peso menos resistência do ar. A aceleração vai ser menor do que G. Cai mais um pouquinho, ganha mais velocidade, a resistência do ar vai aumentar, a resultante passa a ser 0, quando a resistência do ar iguala ao peso. Se a resultante é 0, aceleração 0, velocidade terminal de queda, até que tem uma hora que ele vai abrir o paraquedas. Quando abre o paraquedas, moçada, a velocidade terminal 1 ali, apesar de que ele estava antes do paraquedas abrir, com o paraquedas aberto, a resistência do ar vai ficar muito maior que o peso. E aí a resultante passa a ser para cima. O cara vai passar a cair em movimento retardado, vai perder velocidade. Que bom, né? Porque ele quer chegar no chão com a velocidade que as pernas dele aguentem a pancada. Tá certo? E aí, com o paraquedas aberto, chega uma hora que a resistência do ar volta a ser igual ao peso, conforme a velocidade vai diminuindo, a resistência do ar vai diminuindo até igualar com o peso de novo. E aí temos a segunda velocidade terminal com o paraquedas aberto, que é a velocidade com que o paraquedista vai chegar no chão. Tá certo? Então, olha só, animado aqui para vocês. Resistência do ar maior que o peso, movimento retardado, vai diminuindo a velocidade e, portanto, diminuindo a resistência do ar, até igualar as duas coisas, peso e resistência do ar, e o paraquedista passar a cair com uma nova velocidade terminal 2. Graficando esse monte de situação aqui, moçada, graficando tudo isso, olha só, o que nós vamos ter aqui. Primeira parte aqui, né? A força, antes de abrir o paraquedas, a resultante começa sendo igual ao peso e vai diminuindo até a resistência do ar igualar com o peso, que está acontecendo aqui, nesse ponto do gráfico aqui. Tá? Como é que fica o gráfico da velocidade do paraquedista conforme ele vai caindo? Aumenta muito bruscamente no começo e depois vai estabilizando até que a partir daquele instante não está muito sincronizadinho ali na vertical, mas né, tem uma hora que a resultante passa a ser 0, a velocidade para de aumentar. Né? Movimento uniforme dali para frente, até a hora que ele vai abrir o paraquedas. Quando abre o paraquedas a uma velocidade terminal sem o paraquedas, a resistência do ar passa a ser muito maior que o peso. E a resultante passa a ser para cima, fazendo com que a velocidade diminua até que novamente a resistência do ar se iguale ao peso. Então, resultante para cima, se a resultante para baixo eu disse no gráfico que era positiva, resultante para cima eu vou dizer que é negativa. Né? Então, o gráfico da resultante ficou com essa carinha aqui, né? De repente o valor cai muito bruscamente, que é o momento que abre o paraquedas, né? E ela vai voltando a 0 conforme a resistência do ar vai diminuindo de novo. Né? Como é que fica o gráfico da velocidade? Cara, tem uma diminuição brusca ali, né? Quando abre o paraquedas, até que a velocidade estabilize numa velocidade terminal 2 ali, conforme já discutimos ali. O gráfico tem essa cara aí. Ou essa, né? Esse aqui tem os momentos bem definidos, né? A abertura do paraquedas está aqui, né? Quando abre o paraquedas, a velocidade terminal 1 era a velocidade antes de abrir o paraquedas. Quando abre o paraquedas, a velocidade diminui rapidamente até atingir o valor 2 de velocidade terminal. Um paraquedista desce com velocidade constante de 4 metros por segundo, sendo a massa do conjunto 80 kg e a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A força de resistência do ar moçada, olha só, tá lá, velocidade constante. Essa combinação de palavras tem que acender luzinhas na tua cabeça. Velocidade constante, aceleração 0, resultante 0. Se a resultante é 0 numa queda de paraquedas, bicho, as duas forças que estão atuando, que são peso e resistência do ar, são iguais.
Se o peso é 800 newtons, a resistência do ar vai ter que ser 800 newtons para equilibrar, para garantir que possa ter velocidade constante, resultante zero, blá, blá, blá. Né? Olha lá, FATEC de novo. As duas forças que agem sobre uma gota de chuva, a força-peso e a força devido à resistência do ar, têm a mesma direção em sentidos opostos. A partir da altura de 125 metros acima do solo, estando a gota com uma velocidade de 8 metros por segundo, essas duas forças passam a ter o mesmo módulo. Ora, moçada, se a força tem o mesmo módulo, a resultante é zero, a aceleração é zero, a velocidade vai ficar constante. Era 8, 8 vai permanecer. Alternativa A. Simples assim, simples assim. Unicamp. Paraquedista de 80 kg de novo, salta de um helicóptero com velocidade inicial zero. A força de resistência do ar no paraquedas é dada pela expressão F igual a B vezes V ao quadrado, onde B é uma constante e vale 32 kg por metro. E V é a velocidade do paraquedista. Depois de saltar, a velocidade de queda vai aumentando até estabilizar. O paraquedista salta de 2.000 metros de altura e atinge a velocidade constante antes de chegar ao solo. Qual a velocidade com que o paraquedista atinge o solo? Moçada, a velocidade na qual o paraquedista atinge o solo é a velocidade onde a resistência do ar iguala ao peso. Você viu pela equação que a Unicamp te deu que a resistência do ar depende diretamente da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar. Beleza. O peso está dado 800, né? 80 em massa vezes G, né? 80 vezes 10, tá? A resistência do ar é BV ao quadrado, onde B vale 32 vezes V ao quadrado, tá? Aí temos ali então, né? V ao quadrado igual a 800 dividido por 32, 25, né? V ao quadrado é 25, V igual a 25 não, raiz de 25, né? 5 metros por segundo. Beleza? Roldanas. Roldanas é outro assunto que aparece volta e meia aí nos vestibulares, moçada. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lembrar das cordas, por favor, porque as cordas são o que aciona as roldanas, né? Precisamos lembrar disso. A resultante na corda, lembra que era zero, né? Porque a massa da corda é desprezível. E aí, moçada, vou fazer um experimento imaginário com você, né? Não estamos cortando de fato a corda, porque se corta a corda, a tração nela vai ser nenhuma. Estou cortando de maneira imaginária, né? Estou imaginando que a corda tenha 3 pedaços ali, que estão conectados um ao outro, mas aí é pensar isso aqui, né, moçada? Se a tração de um lado é T, do outro lado também é T, como é que fica a tração naquele pedaço da esquerda? Tem que ser igual dos dois lados. Mas aqui no meio, né, quem está puxando o pedaço da esquerda é o pedacinho do meio lá. Então tem tração e tração entre os dois pedaços ali também, e entre os pedaços da direita e do meio, de novo, vai ter tração e tração do mesmo jeito. Por que eu estou te falando isso, né, moça? Porque na roldana, o que você tem é uma corda curvada. E o pedaço do meio está dobrado, envolvendo a roldana. E, portanto, fica fácil de você entender por que na roldana eu assinalo tração e tração dos dois lados. Né? E aí perceba o seguinte, qual é a vantagem de uma roldana dessas aí, que é uma roldana que a gente chama roldana móvel. Ela vai subir conforme a corda vai sendo recolhida. Né? Duas trações vão equilibrar o peso do corpo. E aí, se eu quero erguer um corpo de 100 newtons, basta fazer uma força de 50, metade do peso. Né? É uma vantagem, né, de usar a roldana móvel. Qual é a desvantagem? Qual é a compensação? A compensação é que se eu puxo a corda de um tanto, o bloquinho só vai subir A sobre 2. Tem aqui uma demonstração, né, fazendo as devidas considerações, né, moçada? Eu tenho no tamanho antes do fio, vai ser igual ao tamanho do fio depois que puxou. Eu não cortei o fio, só puxei, né? O tamanho antes é Y mais W mais X mais outro W mais X mais Z. Depois, lá no final, tem algumas coisas iguais, né? O Y está aqui igual,
o W está aqui igual, o W está aqui igual, o Z está aqui igual. Corta todo mundo. O que está diferente aí é o A e os X'. Né? E aí, se você fizer os cortes devidos ali, sobra de um lado X mais X vai ser igual a X', X' mais A, que é o quanto eu puxei. Né? 2x igual a mais 2x', 2x menos A é igual a 2x', divide todo mundo por 2, fica assim, ó. X menos A sobre 2, menos metade de A, é igual a x'. Então, olha para o esquema ali, moçada. Eu tenho ali uma linha tracejada onde o corpo estava no começo. A linha vai mostrar agora onde o corpo foi, quer dizer, ele subiu esse tanto aqui, né? Conforme eu puxei o fio de um tanto A, né? Veja que a linha lá em cima também está indicando daqui até aqui, eu tenho quanto era X, e daqui até aqui eu tenho o que é o X', né? E eu estou vendo lá embaixo que X' é igual a X menos A sobre 2. O menos A sobre 2 é isso aqui, né, pô? Que é o quanto o corpo subiu. Então, veja, conforme eu puxo o fio de um tanto A, de fato, né, o corpo só sobe metade disso. Tá? É a desvantagem de se usar roldanas. Eu ganho em força, economizo força, mas eu perco em deslocamento. Beleza? Olha lá o exemplo aqui, a questão que diz, pergunta qual que é o mais vantajoso aqui. Mais vantajoso em que termos, né? Qual que eu preciso fazer uma força menor? É o A, que tem duas roldanas móveis no esquema aí, né? Veja que tem outros sistemas, aqui tem só uma roldana móvel, aqui no item B também só tem uma roldana móvel, essas outras duas são fixas. Elas não vão colaborar para a diminuição de velocidade, de força, né? Elas só remanejam a direção da força, igual essa de baixo aqui, que também é uma roldana fixa, tá? A força que o cara vai fazer aqui é igualzinha ao peso do corpo, por exemplo, porque não tem nenhuma roldana móvel, tá? Enem 2016, uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade. A polia, composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica o arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era 3.000 quilogramas e, portanto, o peso dele é 30.000 newtons. Que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia é de 0,8 e, portanto, o atrito, né, é μ vezes normal, o atrito vai ser 0,8 de 30.000, a normal é igual ao peso, né? 0,8 de 30.000, 24.000 newtons. E que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento, de módulo igual a 400 newtons. Caras, o cara puxou um corpo fazendo uma força de 400 newtons e com o sistema de roldanas, ele sobrepujou, ele superou um atrito contrário a esse escorregamento de 24.000 newtons. Sensacional. Grande Arquimedes. Como assim? Pois é, vamos lá, né? Olha só. Qual é o número mínimo de polias móveis usadas nessa situação? Moçada, é você lembrar, né? Que para cada polia móvel que eu tenho, a força vai diminuir pela metade, né? 12.000 newtons de cada lado aqui. Aí na próxima polia, né? Eu tenho 6.000 e 6.000. É de novo pensar que a roldana tem massa desprezível e a resultante nela é zero. Então a tração no fio, o que está pendurado nela, é igual às duas trações da corda que estão puxando ela para cima. Né? Aí a brincadeira, né, moçada, é quantas vezes eu tenho que dividir 24.000 por 2, né?
24 mil. 24 mil. Dividido por 2, né? Se eu tiver uma rodando, eu divido por 2, a força vale 12 mil. Divide por 2 de novo, 6 mil, 2 roldanas. Divide por 2 de novo, 3 roldanas, a força vai para 3 mil. 4 roldanas, divide por 2 de novo, 1.500. Divide por 2 de novo, 750. 5 roldanas, 750. Divide por 2 de novo, já deu 375 newtons. Já o 400 newtons já dá conta de puxar, com 6 roldanas, né? Portanto, alternativa B de bola. Tranquilo? Mais uma aqui. No arranjo da figura, o fio e a polia têm massas desprezíveis. O fio é inextensível e passa sem atrito pela polia. Determine a aceleração dos corpos, a tração T1 e a tração T2. Moçada, aqui assim, tem alguns jeitos de resolver esse exercício. O diagrama do corpo isolado sempre é legal. Nesse caso, como é que fica? Peso do corpo de 3 kg, 30 newtons, do corpo de 1 kg, 10. Tração T1, agindo sobre ambos, né? E aí, aplicando o princípio fundamental para eles, para cada um em separado, né? O corpo A, resultante é 30 menos T1, é igual a massa dele vezes a aceleração. O corpo B é T1 menos 10, vai ser a massa dele vezes a aceleração. Somando as equações do sistema, fica 30 menos T1 mais T1 menos 10, fica 30 menos 10, 20. É igual a massa do sistema inteiro vezes A. A aceleração vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. E aí, se eu quiser saber T1 e T2, é só jogar ali em cima essa aceleração. Em qualquer uma das duas equações, vou achar um valor de T1 menos 10 é igual a 5. T1 é 15. Se T1 é 15 dos dois lados, a resultante na roldana é 0. T2 tem que valer 30 newtons. A figura abaixo mostra dois corpos em repouso. O corpo A, de massa 5 kg, está sob o plano inclinado sem atrito. Assinale do desenho todas as forças que agem no corpo A, decompõe a força-peso nas componentes paralela e perpendicular ao plano e determine o valor de cada uma delas. E item C, qual é a força que está ali presente, mantendo o corpo A em equilíbrio, qual é o peso de B em última análise, tá? Olha para o desenho que é similar àquele ali, um pouco mais inclinado, não se incomode com isso. Temos o peso, que vale 50 newtons nesse caso. As direções de estudo, moçada, são a direção do plano e a perpendicular a ele, né? A normal está ali perpendicular ao apoio, como sempre, e ela vai igualar ou ser igual à componente vertical do peso, vertical entre aspas, né? Perpendicular ao apoio, chamada de PY. O ângulo θ de inclinação do apoio aparece ali, já discutimos isso na aula de vetores, né, moçada? De modo que PY é P cosseno θ, né? Olha para aquele triângulo ali, por exemplo, ó, esse aqui, ó. PY é o cateto adjacente, P é a hipotenusa, né? Então PY é igual a P cosseno θ. Vale 43,3 newtons, portanto, né? Então normal vale esse mesmo valor aí. Na horizontal, que é a direção do plano inclinado, eu tenho Px, que a gente brincou já que vale P sendo, né? É P vezes seno do ângulo de inclinação do plano inclinado. Nesse caso, o seno é meio, está dando Px, então está dando P vezes meio, 50 vezes meio, 25 newtons. A força para equilibrar Px e manter o corpo em equilíbrio tem que valer também 25 newtons, né? Para a resultante na horizontal também dar 0. Era isso, moçada. Tá? Por hoje ficamos por aqui. Próxima aula, então, a gente vai de trabalho e energia. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Grande abraço e até a próxima aula.